Olá! Esse começo de ano, as empresas foram agitadas por uma novidade, que era a atualização da norma reguladora número 1, que estava prevista para entrar em vigor no dia 26 de maio. Só que agora ela foi adiada para o ano que vem. Ainda assim, isso fez com que muitas empresas ficassem preocupadas. Por quê? Essa norma reguladora, ela diz respeito a você ter a responsabilidade de prezar pela saúde dos teus funcionários. E a atualização fez com que elas tivessem que se preocupar também com a saúde mental, psicológica desses funcionários. Nesse primeiro momento, houve já um burburinho das pessoas querendo saber, puxa, como eu vou me atualizar? Porque essa norma envolve multas, envolve penalidades para quem não cumprir. Tinha um certo período de adaptação, mas, de qualquer forma, ela ficou para o ano que vem. Ainda assim, é um assunto que está cada vez mais em voga entre as empresas e principalmente aqui no nosso mundo da gestão de pessoas. Para falar sobre isso, eu trouxe um especialista no assunto, que é o Rui Brandão. Ele é fundador do Zen Club e também vice-presidente de saúde mental da Conexa. Muito obrigado, Rui, pela tua presença aqui. E eu queria começar te perguntando, primeiro, qual que é a relação do Zen Club com a Conexa? E que eu queria saber o que faz um vice-presidente de saúde mental. Ótimo. Ale, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui no Radiocast. Portanto, só contando aqui um pouquinho da trajetória, eu fundei com outro português o Zen Club em 2016, com o objetivo de, portanto, oferecer uma experiência inovadora de saúde mental, que basicamente fizesse com que as pessoas cuidassem proativamente da sua saúde mental. Tá? Em 2019, a gente começou a trabalhar com empresas e, desde então, a gente tem vindo a escalar, portanto, o nosso impacto no mundo corporativo. Tá? Então, agora, mais recentemente, em 2024, a gente fundiu com a Conexa, tá? Para, portanto, conseguir olhar para a saúde de uma forma integral. Então, a Conexa também tem uma trajetória aí dos seus 8 anos, potencializando a telemedicina no Brasil. Tá? E com grande expertise, portanto, no relacionamento com planos de saúde, com instituições de saúde e, portanto, no mundo, portanto, de saúde física. Então a gente uniu forças para conseguir efetivamente dar a todo brasileiro uma experiência de qualidade, acessível e digitalizada de saúde integral. Tá? Quando a gente fala, portanto, o que é que um VP de saúde mental faz, é basicamente olhar para a estratégia de o que é que, portanto, os nossos clientes corporativos necessitam de uma ótica de RH, times de saúde, gestores, tá? Como é que a gente pode facilitar que os colaboradores e pacientes, digamos assim, possam usufruir de uma perspectiva de serviços de saúde. Então, conteúdo, lives, especialistas, consultas, inteligência artificial. Então, eu olho para como é que eu empodero, tá, pacientes, profissionais e empresas com, portanto, os melhores serviços e a melhor qualidade de informação. Tá? É isso. Ah, que legal. Queria que você explicasse para as pessoas que não estão familiarizadas com o tema, o que são esses riscos psicossociais e o que você achou dessa atualização da norma também? Boa. Então, acho que o primeiro ponto é isso, é uma atualização de uma norma que já tem 50 anos. Tá? Então, desde 1970, portanto, todo mundo que está abrigado pela CLT, não é? A norma, portanto, está dentro da CLT e ela basicamente dá diretrizes de como é que as empresas podem prover, portanto, saúde e segurança para os seus funcionários, para que eles estejam produtivos, engajados e saudáveis. Uhum. Tá? Então, isso é a norma. E a norma, portanto, já frisava alguns riscos específicos. O risco ergonômico, o risco químico, o risco biológico. E ela falava assim, e todos os outros riscos presentes no ambiente de trabalho. Ah, tá.
O que o governo, o que o Ministério do Trabalho entendeu é, talvez os riscos psicossociais são demasiado importantes para estar dentro de todos os outros riscos. Então ele tirou e deu o mesmo protagonismo que os outros, que riscos biológicos e químicos já têm hoje no trabalho, tá? Então já era uma exigência, só estava ali escondida. E deixa eu explicar o que é que são riscos psicossociais, então. Eu vou fazer aqui uma analogia. Vamos pensar, portanto, vamos para um lugar de saúde física, vamos sair de saúde mental, tá? Vamos assumir que eu, com 35 anos, hoje não tenho diabetes. Mas vamos assumir que a minha alimentação ela é muito à base de açúcares, eu não me exercito, eu fumo, não é? Há uma propensão grande, tá? A eu desenvolver diabetes tipo 2 daqui a uns anos, se eu continuar com estes fatores de risco. Então, o fator de risco da diabetes é alimentação, falta de exercício, hábitos, não é, não saudáveis. Beleza. Vamos agora para a saúde mental. Como é que eu posso vir a desenvolver uma ansiedade grave? Como é que eu posso vir a desenvolver talvez um transtorno de pânico no meu local de trabalho? Opa, se eu tenho relações ruins no trabalho, se o meu trabalho, se eu estou vivenciando situações de estresse agudo frequentemente, se eu vejo que eu tenho direcionamentos divergentes o tempo inteiro, então fala para ir para aqui, passar 2 dias, não, afinal é para ali, não, passar 3 dias é para ali. Então assim, poxa, não há estratégia, não há uma clareza de um plano fluido que eu posso executar com autonomia e responsabilidade. Então assim, riscos psicossociais são variáveis que estão presentes nas nossas relações no dia a dia, tá? Também no trabalho, que se a empresa, a cultura, líderes, RH, todo mundo consensar que são importantes, dá para gerenciar, dá para minimizar e dá para, portanto, impactar em menos o adoecimento mental da sociedade. Se inclui assédio sexual, assédio moral, né? Como que você vê, Rui, quando a NR1 for realmente implementada, é, como que isso vai ser fiscalizado pelo governo, pelas entidades relacionadas a isso? E como que a Conexa vai atuar para ajudar as empresas a se preparar para esse novo momento, para se preparar para promover esse ambiente de saúde psicológica para todo mundo? A primeira coisa que eu quero dizer é que dá para simplificar e dá para não achar que isto é um bicho de 7 cabeças. Tá? O que é preciso fazer são 3 coisas. Eu tenho que rodar um instrumento, uma pesquisa de riscos psicossociais, existem várias. Tá? A gente tem uma, mas existem várias no mercado. Né? E com isso eu vou conseguir escutar dos meus colaboradores que elementos estão mais, portanto, presentes, não é, no meu local de trabalho. Então, será que é a comunicação que é ruim? Será que são os meus líderes que são despreparados? Será que as pessoas têm falta de clareza de quais são os seus papéis e responsabilidades? Então, há vários riscos, né? Será que as pessoas se sentem pouco recompensadas e reconhecidas, nem é financeiro, reconhecidas no local de trabalho? Tipo, eu sou uma empresa que não celebra conquistas. Então, é isto que a gente está falando. Uhum. Eu depois priorizo quais são os riscos mais presentes e a área de gestão de pessoas, a área de saúde, não é? Deveria cruzar com outros indicadores. Temos atestados nestas áreas que estão dizendo que, portanto, têm fatores de riscos bem presentes. Temos pessoas afastadas, não é? Então eu vou cruzar para ver se há áreas mais adoecidas. Então aqui eu medi a presença dos riscos, a probabilidade de eles estarem presentes. Aqui eu já estou vendo, será que existe aqui, portanto, um fator adoecedor? E por fim eu estabeleço um plano de ação para mitigar. Então, por exemplo, se eu vi que na área de tecnologia e na área financeira as pessoas falam que reconhecimento não está presente, eu posso definir um plano de ação para melhorar a forma como a gente, a nível de empresa, reconhece e aquelas áreas são reconhecidas. Tá? Então, assim, o importante de entender é tudo sobre cultura. Se eu olhar para isto como evolução cultural de uma empresa, se eu olhar para isto como eu estou a elevar a barra dos meus líderes, do meu RH, da minha área de saúde, para ir agora, se eu investir tanto em tecnologia, em inovação, agora eu vou ter que inovar nos meus processos de pessoas. Tá? É isto. Não é um bicho de 7 cabeças. Agora, naturalmente, é mais peso sobre a liderança? É. Mas a liderança tem efetivamente que ir para este lugar.
Mas é isso, né? Também é a criação de uma oportunidade de você melhorar a cultura organizacional e também fortalecer tua área de compliance, né? Super, super. É, e deixa talvez no espírito de simplificar. Eu acho que a maior parte das empresas já pratica, tá? E já vai gabaritar boa parte dos requisitos, tá? Ah, eu tenho um organograma bem definido. Pô, ótimo, então há clareza talvez de estrutura. Mas todas as funções aqui dentro têm uma clareza do que é esperado delas. Putz, só 50%, então vamos melhorar os outros 50%. E por aí vai. Eu acho que ninguém está começando do zero, tá? O segundo ponto eu acho que é muito sobre a forma. Então assim, conversas difíceis é uma coisa boa ou coisa ruim? Eu acho que é uma coisa boa. Mas se a forma é ruim, é muito adoecedor. Sim. Mas se a forma é boa, pô, estabelece um vínculo, estabelece uma relação de intimidade, de proximidade, de cumplicidade brutal. Uhum. Então, assim, a gente está entrando num lugar onde a gente está entendendo que as relações humanas, a forma como a gente interage, é super relevante. Tá? Especialmente quando a gente está vivendo tempos de não tenho tempo para nada, passo mais tempo imerso dentro do mundo digital do que fora. Então a gente está dizendo, cara, olha à volta, vamos sofisticar a forma como nos relacionamos. Sim. Você vê a criação a empresa ter um plano de gerenciamento de risco como uma coisa incontornável nesse contexto? Eu acho que é obrigatório, tá? E até te digo, parte do trabalho que a gente faz não é só rodar a pesquisa portanto, fazer estes 3 passos que eu te falei, mas na paralela, é ir coletando evidências do que ela já faz. Então, assim, eu acho que a atualização dos riscos psicossociais não é sobre começar muita coisa. É sobre melhorar, provavelmente, muita coisa que você já faz. Mas agora você tem clareza do que é importante. Ah, eu não tinha entendido que papéis e responsabilidades eram tão relevantes na minha organização. Deixa eu fazer melhor. Pô, eu não tinha ideia que a qualidade da comunicação, poxa, tem times que usam WhatsApp, outros que usam Teams, outros que usam e-mail. Pô, não sabia que essa multiplicidade de canais oficiais ou não oficiais da organização, pô, gerava tanto retrabalho. Gera. A galera acha que a comunicação é altamente truncada. Sim. Tá entendendo? Aham. Então assim, eu acho que pela primeira vez existe assim, o que é lidar com saúde mental no trabalho? E são coisas que qualquer empresa, né, e não estou dizendo que é fácil, mas, pô, é gerenciável. E passa muito pela cultura, mas passa muito também pela liderança atual da empresa, né? E acho que precisa ter um diálogo muito forte do RH com esses líderes, né? Para ter essa liderança humanizada, que saiba conversar, que saiba dar um feedback, que consiga transformar, às vezes, questões difíceis em algo mais simples, né? Como você falou. Vocês, quando vão conversar com as empresas sobre esses temas, vocês conversam bastante com as áreas de RH? Super. Ou é já direto lá com o CEO, assim? Não, geralmente é o RH que traz o desafio, não é? E muito numa visão de, poxa, como é que eu vou apresentar isso para a minha liderança? E a gente vê que há lideranças muito mais abertas ao tema, não é? E que veem que cultura é um dos top 3 assuntos do CEO. Tem outras que veem que, poxa, está numa casa muito de saúde mental, saúde ocupacional, e tem mais desafio de levar isso para a alta liderança. Mas, de certa forma, Ale, eu vejo uma grande abertura para o tema, tá? Uhum. E eu vejo que a gente está conseguindo simplificar as coisas. A gente já tem, assim, algumas dezenas de empresas rodando, portanto, pesquisa, coletando evidências, e eu vejo que é uma forma do RH também simplificar boa parte das várias coisas que faz. Eu faço pesquisa de clima, eu faço, né, a pesquisa de pulso, GPTW. Ótimo. Agora vamos agregar tudo isto e ver como é que os dados que a gente tem vindo a coletar podem impactar positivamente ou não nos riscos psicossociais, sabe? Um, Cara, eu acho que é preciso reconhecer que o mundo que a gente vive é um mundo onde a gente já percebeu que fazer do jeito que a gente fazia não resolve. É. A gente vive híbrido presencial remoto, a gente vive, né, múltiplas gerações no trabalho. Cara, o mundo está altamente dinâmico, tem tarifa, não tem tarifa. Então, assim, entender que a forma como a gente governa as pessoas é importante, eu acho que nunca teve tão latente, sabe? Uhum. E a gente está dando caminhos para liderar melhor. E as gerações anteriores, assim, a própria geração X, da qual eu faço parte, tinha muito uma mentalidade de vou me matar
pelo trabalho, minha vida é o trabalho, porque eu preciso construir minha vida, minha realização é me matar de trabalhar, enquanto a geração Z já vem com outros valores de muito equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional, e isso traz, né, essa preocupação com a saúde mental, né? Você vê esse pessoal fazendo mais meditação, atividade física, querendo um espaço para o lazer, para o descanso. Você enxerga isso também? E é justamente uma geração que está chegando agora aos cargos de liderança, né? Sim, sim. Assim, a gente evolui como sociedade e a gente ressignifica as coisas. E é exatamente o que você falou. Antes o trabalho era input, output financeiro, input, output de status social. Era isto. Uhum. Você se doava para essas duas coisas, para dar uma boa qualidade de vida à família, né? Hoje em dia não. O trabalho é um lugar de propósito, de realização, né? Se eu não me identifico com os valores, eu não quero estar ali por mais que a recompensa financeira seja boa, né? Enfim, a gente ressignificou essa relação. Novamente, faz com que a empresa também tenha que se ressignificar perante a sua relação com o funcionário. Agora, antes, você era. A minha moeda de troca era o salário. Agora eu tenho que ter missão, valores, princípios. Eu tenho que agir de acordo com aquilo que eu falo. Não é? Então, assim, eu acho que de certa forma a gente foi buscar mais coerência. Se a gente se dedica 9, 10 horas por dia a trabalhar, faz sentido, né? Não ser simplesmente uma relação transacional, isso é uma relação além disso, tá? Fora que, talvez, de novo, num mundo tão dinâmico, onde a gente está exposto a tanta coisa, né? Lá atrás, a informação trafegava mais lenta. O teu mundo era mais aquele, né? Hoje em dia, o teu mundo é o teu mundo é o mundo. É, verdade. Então, assim, você exigir mais faz sentido porque você tem mais acesso à informação. Agora, não quer dizer que a geração nova está mais bem preparada do que a geração... Muito pelo contrário. Tem pontos fortes, tem pontos fracos. Ela até é mais preocupada com esses pontos, né? De saúde mental, de saúde psicológica, do que as gerações anteriores, né? Que baby boomers e geração X. E é o que você falou, né? Hoje a gente tem um ambiente corporativo muito mais complexo, diversificado, que é um desafio para o RH e para a liderança, né? Pensa, assim, e de novo, nada surge por acaso. Então, assim, a gente lá atrás, na década de 60, 70, 80, a gente viu que, poxa, as pessoas trabalham em fábrica, trabalham em montadora, trabalham, né, muito braçal. Quais são as doenças que elas estavam, né, a herdar disso alguns anos depois? Pô, doença osteomuscular, né? Poxa, o que é que a gente pode fazer para prevenir isso? A gente pode começar a olhar a ergonomia de como é que a pessoa opera, a gente pode começar a olhar como é que ela está protegida a nível de ruído, a nível de cabeça, a nível de visualização. E hoje isso é uma coisa que roda sem ninguém questionar. Uhum. Beleza, a gente atacou, portanto, a saúde física. Ótimo. Agora, o que é que a gente está mais exposto e quais são as consequências que a gente está vendo? Pô, a gente está aprendendo que, efetivamente, doença mental é uma coisa endêmica na nossa sociedade. Não foi um pico de pandemia. Sim. Especialmente no Brasil, né? Especialmente no Brasil. No mundo, tá? Vamos O Brasil é normalizar. campeão lá de ansiedade, de um top 5 de depressão. Sim, sim. Não é um ranking assim onde você quer estar, mas sinceramente, assim, em qualquer parte do mundo onde você está hoje em dia, cara, um em cada 4, um em cada 5 vai estar passando por algum momento desafiador mentalmente falando, tá? A gente por estar num país em desenvolvimento, índices de segurança baixos, talvez pouca estrutura pública, né, de saúde, educação, saneamento, tudo isso, né, impacta a forma como você vive. Então estamos mais expostos a isso, evidentemente. Mas eu acho que assim, e eu sou otimista, tá? Eu estou neste mercado há 10 anos, eu vejo que a gente fala agora de forma muito aberta. Eu acho que o que está a faltar agora é mais ação. Eu acho que a gente quebrou a bolha de não falar do tema. Estou aqui falando contigo sobre esse assunto, tá? Então, e você fala bastante sobre esse assunto. Sim, bastante. Então, assim, a gente quebrou a bolha do diálogo, que é ótimo. A consciência está alta. Agora a gente precisa de ir para o próximo passo, que é a ação. E a NR1 nos ajuda nisso. Falo tanto que assim que eu assumi a chefia da Você RH, a primeira matéria de capa que a gente escolheu, que eu mesmo escrevi, foi sobre depressão. Eu lembro dela. Depressão no trabalho. Que é Uns 4 anos atrás, isso. Não, 2. 2? 2. E
até para explicar a diferença entre burnout e depressão. As pessoas confundem um pouco, né? Aham. Burnout, você tira aquele excesso de carga de trabalho da pessoa, ela pode vir a melhorar. Depressão não, né? É difícil. Aliás, eu tô curioso para ver como que essa NR1 pode trazer, o que ela pode trazer de benefícios para pessoas deprimidas que têm uma situação bastante delicada no trabalho, né? Porque você falar pro seu chefe, cara, eu tô com burnout, eu tô com uma sobrecarga de trabalho que não tô aguentando, eu tô num esgotamento físico e mental que tá prejudicando o meu trabalho. Eu preciso de uma licença, sei lá, de 2 semanas, alguma coisa assim, ou eu preciso de menos trabalho no dia a dia. Mas o deprimido, a pessoa que tem depressão, que é uma doença multifatorial, é muito complexo para ela chegar para o gestor dela e falar: eu tenho uma doença que pode me deixar de cama, sem querer sair da cama, durante 2 semanas. E podem ser 2 semanas que a empresa precise muito de mim. É complexo você dizer isso, né? Super. Será que a NR1 vai ajudar nesse diálogo com mais transparência? E até fiscalizando, assim, quem não acolhe muito bem as pessoas que têm essas questões. Cara, eu acho que é importante fazer aqui uma diferenciação, tá, Ale? Que é assim, hum, o que a gente está falando com o NR1 é uma corresponsabilização, tá? Ou seja, eu como empresa, eu efetivamente tenho aqui aspectos que eu consigo gerenciar de forma ativa. Mas não entra na individualidade da pessoa. Aham. Então, assim, a empresa não é responsável por eu ter ou não ter depressão, Sim, sim, sim. tá? Ela é responsável por proporcionar um ambiente corporativo Sim, que não deixa a pessoa deprimida. perfeito, perfeito. Que não agrava uma depressão, etc. Um, m- mas nesse exemplo que você traz, é importante sim o quê? A pessoa se sentir aberta, sentir que tem abertura Exato. para expor uma situação ao seu líder, expor uma situação ao seu business partner, o que for. E a empresa, eu vejo que cada vez mais empresas se preocupam em eu ofereço as ferramentas certas para que a pessoa, na sua individualidade, tenha o acesso a um acompanhamento de qualidade de forma fácil. Aham. E que ela possa, sim, seja numa crise ou seja numa doença crónica, que é o que é uma depressão, não é? Com as suas agudizações e não. Mas ela ter um acompanhamento de confiança, de qualidade e com melhora rápida. Isto é o que a empresa tem que fazer. Agora, eu também sei o quanto é difícil, muitas vezes, uma pessoa deprimida iniciar um tratamento ou É, continuar esse mesmo tratamento, tem razão. engajar nesse tratamento, não é? E muitas vezes, beleza, eu estou sendo seguido por um psicólogo, mas eu deveria estar sendo seguido por um psiquiatra porque estou num caso moderado. Então, assim, isto é o que as pessoas também precisam de ir atrás. Sim. Mas a empresa, sim, deve ser responsável por criar um ambiente propício de eu consigo identificar que aquela pessoa está entrando, talvez num lugar onde o comportamento dela está a mudar. Eu deveria ter o conforto ou a abertura de trazê-la para uma conversa franca e de direcioná-la nos melhores caminhos. Sim. Mas também o ónus não deve vir sobre o gestor de tratar aquela depressão. Claro, claro. Até por ser uma doença multifatorial. A empresa Sim, pode não ter nada a ver com isso, né? sim, Mas é isso, né, que você falou. Ter a capacidade de identificar um profissional tá tendo reflexos no trabalho por causa de alguma coisa, que pode ser a depressão, e ter essa empatia, né? Essa escuta humanizada perfeito. para a questão dele. E caminhos para direcionar. É, E caminhos para direcionar, sim, parceiros para acolher. Eu acho que isso é importante, tá? Hum, e talvez se eu puder acrescentar uma coisa, eu acho que é muito importante a coerência entre que empresa é esta que eu trabalho, qual é o momento dela e qual é também o que é que eu quero, qual é o meu momento de vida. sim, Tá? Da mesma forma que muitas vezes, portanto, uma pessoa num estado bom de saúde diz assim: Poxa, não me identifico com este propósito, vou sair e vou procurar algo que, né, esteja mais próximo àquilo que eu acredito ou que eu quero. Também é importante entender que, por vezes, o momento, a cultura, pode não ser apropriado para o meu momento de vida. é, E não precisa ser por coisas ruins, eu acho que é este lugar que a gente pode chegar junto, que é a empresa ser coerente com
o que fazemos, quem somos, quais são as nossas práticas de trabalho, abrir esse espaço de troca e toda a gente ser adulta e trabalhar junto, sabe? Eu vejo este espaço, de verdade. Você vê que você falou assim, ter mais parceiros, né, empresa. Você vê o mercado de trabalho sendo ampliado aí para psicólogos? Vejo, então não vejo. E sabes uma coisa super interessante que eu vejo, além da ampliação, não é? Portanto, antes as pessoas trabalhavam offline, não é? Presencialmente. A gente hoje, tá? A gente este ano deve fazer umas 7, 8 milhões de consultas assim de telemedicina e saúde mental. É muita coisa. É um canal digital grande, tá? E eu vejo cada vez mais, e tenho trocas assim com psicólogo, psiquiatra, médico, de o quão bacana é para tipo, o estilo de vida que a gente proporciona para esses profissionais. Imagina você poder trabalhar do interior, mudar de país, enfim, cara, impactar pessoas no Brasil inteiro, de contextos inteiros. Então, imagina, antes os profissionais de saúde não tinham muito contato com pessoas ativas no mundo corporativo. Sim. Eram pessoas mais doentes. Agora, a gente dá isso. Então, assim, tem sido muito legal de ouvir as histórias pela ótica do profissional. Eu acho que uma orientação que vocês devem dar, talvez, né, não sei, para as empresas é que a prevenção custa bem menos do que depois o tratamento, né? Super, super. A prevenção e também o facto de hoje, graças à tecnologia, graças à inovação, haverem ferramentas como a gente que são muito mais escaláveis, acessíveis, baratas, com qualidade, com indicadores, para você, portanto, conseguir fazer uma gestão ativa da saúde da sua população. Porque a gente está falando aqui de multas da NR1, de penalidades, dessas coisas que podem acontecer, mas há consequências para a empresa que independem disso, né? Como o absenteísmo, que já é uma coisa que a empresa sofre, ficar sem um líder alguns dias. Então, esse trabalho de prevenção é muito importante. A Conexa trabalha muito com isso? Sim, e a gente tem alguns estudos, posso dar aqui só dois? Claro. Assim. Portanto, a gente fez um estudo retrospectivo numa população de empresas de tecnologia, eram 10 mil funcionários, tá? E a gente viu, tá, em 12 meses, que quem engajava, portanto, com a gente, portanto, usava, portanto, um psicólogo, um coach, um terapeuta, portanto, usava o benefício que a gente proporcionava, tinha 30% mais retenção na empresa do que quem não usava. Uhum. Tá? O que mostra isso? Uma pessoa está ativamente, portanto, trabalhando no seu autoconhecimento ou trabalhando nas suas questões, portanto, mentais, a pessoa tende, efetivamente, a estar mais engajada no trabalho, a conseguir falar sobre os seus desafios contemporâneos, a estar melhor a nível de saúde para estar mais produtiva. Então, esse é um exemplo. Tá? Um segundo exemplo, a gente conseguiu comprovar. É interessante isto, até como médico eu gosto de dizer isto, porque assim, a gente pensa em doença crônica, tipo, diabetes, doença cardíaca. A gente pensa assim, obesidade. Ixi, vai demorar tempo a ver resultados clínicos significativos. Quando a gente olha para a doença mental, cara, se você consegue oferecer uma jornada de qualidade, em 4 semanas você pode ter uma mudança de condição clínica absurda. É mesmo? Olha. Porque, a pessoa numa primeira consulta, vai sentir que alguém entendeu o seu problema e, se for psiquiatria, até pode haver ajuste medicamentoso. Se for psicologia, a pessoa vai começar a constatar coisas que não constatou. E, num período de 4 semanas, a gente vê, por exemplo, em vários clientes nossos, que 60% das pessoas já relatam melhora. Então, assim, é isso. Eu acho que ninguém precisa de viver preso àquele momento. A vida tem várias transições, né? E se a gente atacar mais de frente, tá? Esses momentos ruins, cara, a gente sai deles muito mais rápido. Se ela tem uma ansiedade crônica, por exemplo, é muito importante fazer terapia, mas se ela tomar um remédio junto com um psiquiatra, isso pode passar rapidinho, né? Uhum. Eu sei, tem casos na família de gente com crise de ansiedade que toma um remédio, um ansiolítico, passa na hora. Ou passa em 30 minutos. Sim. Então, é importante a pessoa ter essa consciência também, ter essa orientação, que é bem legal, né? Super, super. Eu tenho vindo a falar muito de psiquiatria do trabalho, tá? Então, assim, eu até costumo... Qual a sua especialidade médica? Você falou que é médico? Sim. Na verdade, eu abandonei cirurgia vascular, tá? Nossa. Nada a ver. Caramba.
A minha mãe, há uns 10 anos atrás, portanto, teve um episódio de bipolaridade tardia, surtos psicóticos, e eu vi, enfim, o quão difícil era efetivamente de lidar com doenças mentais, Aham. e achei que tem muito cirurgião e muito médico no mundo, mas tem poucos sistemas de saúde mental que realmente façam as pessoas atuarem de forma proativa, preventiva, na sua qualidade de vida. Então, decidi abandonar a especialidade e começar o Zen Club. É daí Aham. que vem a história. Você está familiarizado com a situação em Portugal, dessa preocupação também com saúde mental nas empresas? Se é semelhante ao que está acontecendo aqui no Brasil? Se é mais avançado? Cara, eu acho que o Brasil é o segundo ou terceiro país que mais se importa com o tema no mundo. Ah, que legal. Acima só os Estados Unidos, depois talvez Austrália e Reino Unido, depois é o Brasil. Eu vejo uma grande abertura, a gente já teve em Portugal, já teve na Argentina, no Chile, no México. O grau de maturidade é muito mais baixo. Olha. E Rui, voltando lá para onde a gente começou a conversar, porque você falou que você já está há 10 anos nesse negócio, né? Uhum. Então, ou seja, vocês vieram muito antes dessa atualização da NR1, e mesmo pelo que eu vejo como um editor de revista de RH, da preocupação das empresas com saúde mental, com a condição psicológica dos seus funcionários. Por que vocês tiveram essa visão, assim, então, com uma certa precocidade em relação ao resto do mercado? Então, a gente começou voltado para o público final. Para você, para mim, e a crença era: se eu consigo oferecer uma experiência de saúde digital, eh, onde eu possa entrar num aplicativo, ver o perfil, escrever, pô, estou com ansiedade, ver o perfil de 2, 3 profissionais, ver um vídeo de 30 segundos onde, poxa, eu fui com a cara desse cara, fui com o sotaque, pô, ele é de Portugal também, pô, vai conhecer os meus maneirismos, a minha cultura, pô, tem horário disponível hoje à tarde e o valor é muito mais barato do que os R$ 300 de uma consulta presencial. Será que isso não vai fazer com que as pessoas se abram mais para a saúde mental? Esta foi a nossa tese. Uhum. E foi assim que começou. E foi assim que a gente escalou até 2019, fazendo milhares de consultas por mês nessa altura, poucos, 5, 10 mil consultas por mês. E em 2019 a gente começou a ver, portanto, empresas vindo atrás da gente, especialmente agências de publicidade e startups de tecnologia. Porque viam o seguinte: pô, eu tenho pessoas jovens, muito irrequietas, muito ansiosas, eu quero dar um benefício que eu sei que elas valorizem e que estão a pedir e que vai agregar também na vida profissional delas. Foi aí que a gente disse: cara, realmente dá para escalar mais rápido sendo parceiro de empresas. Então, mesmo antes da pandemia, a gente abriu isso e começámos a trabalhar com Revelo, Gup, IDWall, Mutato, várias empresas. E depois bateu a pandemia um ano depois e a gente estava pronto para que, todas as empresas viessem atrás da gente. E hoje é engraçado, Ale. Hoje a gente vê uma preocupação cada vez maior de multinacionais, empresas com centenas de milhares de funcionários, com estrutura operacional. Então, hoje temos alguns clientes como Azul, Volkswagen, Petrobras. Então, eu vejo que isso hoje é um tema que é amplamente disseminado. Eu acho que a gente teve a resiliência para aguentar até chegar a esse momento. Nossa, passamos por uma pandemia, né? Quais são o que mais gera procura na telemedicina na Conexa? Que questões de saúde são essas? E se as questões de saúde mental estão entre essas principais ou se elas estão crescendo? Se a gente abre aqui o leque, então, para a saúde como um todo, Sim. né? Conexa Zen Isso. Club. Número 1 é saúde mental, tá? Olha. Mais de 60% das consultas que a gente faz são de saúde mental. Meu Deus. Isso também é porque quando você começa um processo terapêutico, você tem a recorrência você não vai uma vez no pronto atendimento e fica resolvido. Então, você tem essa recorrência que naturalmente aumenta o volume de consultas. Mas quando a gente olha, portanto, para as nossas outras especialidades, é o pronto atendimento virtual. Então, e aí a gente tem casos muito bacanas, assim, hoje, para você ter ideia, 94% das pessoas que usam o nosso pronto atendimento, né, com o médico, né, telemedicina, pô, tô com uma dor de barriga, tô com febre há não sei quantos dias, será que a minha gripe afinal é bacteriana e preciso de um antibiótico? Enfim, você tem todos esses tipos de situação. Apenas 6% precisa de ir para o físico.
Então a gente consegue efetivamente resolver com qualidade, com satisfação, em breves minutos, tá? São 10 minutos uma consulta de PA, a condição, portanto, emergencial da pessoa. Cara, e é incrível você poder estar em casa, no escritório e se sentir amparado a nível de saúde, não ter que ir para um hospital, ficar na fila de espera, você está Sim, propenso a mais doença estando num pronto atendimento. Então é isso que a gente está tentando fazer, é trazer saúde mais para o nosso cotidiano. sim. Tem gente que realmente não. Só de pensar no tempo que vai levar do deslocamento e de ficar lá num pronto-socorro, às vezes, já desiste de ir, né? E acaba não se cuidando. Exatamente. Nossa, a telemedicina realmente é uma coisa que eu acho bastante importante, assim. Cara, e é uma experiência assim, tão empoderadora, assim, caramba, tive um diagnóstico, tenho aqui, portanto, minha prescrição, vou ali à farmácia do bar, pô, e vou me sentir bem provavelmente em 12, 24 horas. É, Cara, sim, é mudar o paradigma. Tá? é. Rui, obrigado pela aula aí que você nos deu sobre a NR1, sobre o impacto disso, sobre os caminhos que isso pode ter. Foi uma entrevista excelente, agradeço muito pela tua Eu é que presença. agradeço. Obrigado pelo interesse, obrigado pelo convite, foi um prazerzão. É. E agradeço a vocês também por terem acompanhado essa entrevista do Radiocast Você RH e convido também a ver as nossas outras gravações, tanto nos canais da Você RH do Spotify, quanto no nosso YouTube. Obrigado.